já que você está conosco até agora na série do Perfil Consultivo, exclusivamente transmitido pelo canal Movimento Horus, é um bom sinal e é um sinal de que você está interessado no tema e especialmente na solução que a gente vai apresentar. Bom, no vídeo de hoje, que é o nosso terceiro vídeo, a gente vai falar um pouco sobre as necessidades que todas aquelas mudanças e aqueles impactos estão ocasionando no mercado, ou seja, que necessidades as empresas estão pedindo, que necessidades os profissionais estão necessitando ou desejando ou almejando, de uma maneira geral, para a gente entrar um pouco mais sobre as capacidades que a Horus entende que são capacidades necessárias e essenciais a serem desenvolvidas para que você tenha esse perfil consultivo e possa funcionar, operar e trabalhar de uma maneira diferente. Essas necessidades a gente gostaria de pontuar uma a uma, não são muitas, são 5, que a gente considera muito importante daqui para frente. A primeira delas tem a ver com a capacidade de ser mais independente, ou seja, que cada profissional, seja dentro da corporação ou não, tenha uma atuação mais empreendedora. E essa palavra para Horus, o que significa empreender? É a capacidade do indivíduo dele gerar negócios, gerar relações, entregar soluções, criar soluções, atendendo um outro ou um grupo de pessoas e conseguindo trabalhar com várias pessoas diferentes. Esse empreendedor ou esse independente não tem nada a ver com conhecimento técnico ou a área de especialização. Tem a ver com uma capacidade inerente a cada um. Essa é a primeira necessidade que a gente observa diante desses novos contextos. A segunda que a gente queria reforçar tem a ver com o mindset de trabalho e não o mindset de empregos. Cada vez mais a gente percebe que a relação não é mais de manter empregos, e sim de gerar trabalhos e realizar trabalhos. Portanto, o que a gente observa é a grande necessidade que a gente tem de entregar um trabalho, fazer parte de um trabalho e não ficar mantendo os nossos empregos, porque a gente entra numa morosidade e numa relação muito nociva quando a gente está com esse mindset. Então, essa é uma segunda necessidade importante. Uma terceira necessidade super essencial tem a ver com a qualidade das nossas relações. O novo contexto e esse novo mercado exige que a gente tenha relações mais horizontais, mais abertas, de mais confiança, onde a gente consiga ser transparente e verdadeiro, seja com as nossas relações internas das organizações, ou seja com as nossas relações externas, fornecedor, terceiro, clientes, uma série de outros players que a gente se relaciona. Então o foco na relação vai ser muito importante, ou seja, essa necessidade passa a ser um diferencial e uma grande relevância aí nessas novas formas de trabalhar. Uma outra necessidade que acompanha a velocidade da tecnologia nesses novos cenários é a agilidade e a flexibilidade. A agilidade de se conectar, de ver oportunidades, de agilmente tomar as suas decisões e se relacionar e fazer parcerias. A flexibilidade ela vem junto com esse processo no sentido de você aprender a desaprender, ressignificar e mudar algumas coisas que você conhece, como conhecimentos, comportamentos, para se adequar de uma maneira diferente a essa nova realidade. E uma última necessidade que a gente observa bastante é a necessidade de ser ação e transformação, e não reação e manutenção. Ou seja, cada vez mais a necessidade de ter ação, antecipar as coisas, ver mais além e transformar com inovação, reinventar, ressignificar, está em primeiro lugar do que manutenção e reação. Empresas reativas, profissionais reativos ou que fazem somente a manutenção provavelmente serão levados por esse tsunami. Então essa é uma necessidade que a gente enxerga como grande necessidade desse novo cenário também. Diante dessas necessidades que foram apresentadas, a Horus entende que uma das soluções para a gente poder atuar nesses novos contextos e modelos de negócio e de trabalho, a gente precisa desenvolver 5 capacidades essenciais. E para a gente, capacidade não é algo técnico, não é uma solução de conhecimento, ela na verdade inerente a qualquer ser humano. As capacidades elas fazem parte de você e de mim, elas só precisam ser desenvolvidas, aguçadas e melhoradas e aperfeiçoadas. Então nós acreditamos nesses 5 elementos como fundamentais para o programa do Perfil Consultivo. É importante dizer que por alguma razão nós deixamos de usar essas capacidades, talvez pelos modelos antigos que acabamos de colocar, onde a gente ficou muito seguindo botões, apertando botões de e-mail, repetindo transações e a gente deixou de explorar o nosso lado criativo, de autoconhecimento, de soluções e de ouvir e de gerar relacionamentos. Nós vamos explorar essas 5 capacidades de uma maneira rápida para que você entenda qual é a solução que a gente quer oferecer para o mercado deste programa que tem a ver com a formação do perfil consultivo e de uma situação mais madura, mais consciente, que
que é uma atuação mais consultiva. Bom, então quais são as 5 capacidades que a Horus entende como parte da solução do desenvolvimento do perfil consultivo? A primeira delas tem a ver com autoconhecimento. Eu acho que isso é fundamental, que a gente consiga se conhecer cada vez mais para entender e ver e reconhecer nossos limites e as nossas fortalezas, para justamente ressignificar comportamentos e mudar a nosso mindset, a forma de trabalhar. Esse é a primeira das necessidades. A segunda tem a ver com a escuta ativa e a capacidade de gerar relacionamentos. Quanto a gente escuta o outro e quanto a gente consegue entender a necessidade do outro para gerar soluções que sejam adequadas àquela pessoa, àquela organização ou àquele cliente. E a relação de confiança, quanto mais a gente consegue gerar confiança, a gente gera maior credibilidade. Então o perfil consultivo tem muito a ver com as relações humanas. Então essa é uma segunda das capacidades. A terceira tem a ver com a nossa capacidade de análise e investigação. A primeira coisa que está dentro dessa capacidade é a arte de fazer perguntas. O quanto a gente é hábil de saber elaborar boas perguntas para entender o que o outro precisa e para entender o outro, para a gente se conhecer e para gerar também melhores soluções. E também tem a ver com a capacidade da gente conectar uma série de elementos para a gente poder analisar e consolidar bons diagnósticos. A quarta capacidade tem a ver com a capacidade de resolução de problemas e criação de soluções. Infelizmente, não sei por que motivo, nós ficamos muito congelados na capacidade criativa. A gente tem usado muito pouco dentro das corporações e nos nossos ofícios a criação de soluções frente aos nossos clientes se há um problema que a gente tenha. Então essa é outra capacidade que a gente considera essencial e aqui dentro tem muito a ver com essa capacidade de solução de maneira integrada, que eu consiga ver o todo para poder fazer uma solução ou propor uma solução que de fato atenda e resolva a situação daquele cliente ou daquela outra pessoa. A quinta e última capacidade do perfil consultivo, que nós entendemos como fundamental, tem a ver com a sua capacidade de facilitação e comunicação. Facilitação no intuito de você conduzir uma reunião de uma maneira neutra e imparcial e fazendo com que o grupo chegue aos seus melhores resultados. E a comunicação é a capacidade de você transformar suas ideias em algo estruturado e ser capaz de transmitir as mensagens principais aos demais, seja um grupo ou seja um outro indivíduo com quem você está se relacionando. Após entender todas essas necessidades e essas capacidades do perfil consultivo, a gente deixa uma pergunta que eu acho fundamental nesse momento. Tem muito a ver com um vídeo de um autor que fala da transformação digital. Se você está liderando a transformação ou você está sendo levado pela transformação? É algo a se pensar, porque se a gente não estiver na crista dessa transformação, a gente está ficando para trás. E seja dentro da empresa ou fora dela, nós deveríamos estar numa ação ou numa atuação mais de transformar e de maneira consultiva levar a outros patamares, uma organização, um grupo de pessoas. Então pense um pouco sobre isso, reflita, veja em que cenário você se encontra, acompanhe o nosso canal porque a gente tem o último vídeo referente ao perfil consultivo e se você quer mais informação sobre a Horus, nossos serviços, nossas crenças, filosofia, entre na nossa página www.movimentointegradohorus.com e a gente segue no quarto vídeo, eu espero você lá para a gente falar um pouco mais desse programa.